Olá, irmãos e irmãs, boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é dia 13, sexta-feira, são precisamente 19 horas e 24 minutos, mais ou menos. Eu estou gravando agora, eu sei que a gente sempre posta às 19h30, mas acontece que quando eu gravo durante o dia, eu fico muito interrompida com telefonemas, as pessoas ligam para o meu celular, aí interrompe a gravação. Aí fica muito difícil. Então eu estou preferindo gravar mais depois do expediente, depois que eu fecho o escritório, né? E hoje eu trazer um pouco, porque estava chovendo muito, eu disse lá na igreja, eu tive que buscá-la, tive que esperar a chuva passar, peguei um trânsito horrível, então foi difícil. Mas nós vamos continuar o nosso estudo em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos nos ater somente nesses dois versículos. Vocês sabem que eu gosto de fazer um estudo assim bem calmo, né? Eu não sou apressada, eu não fico, vamos correr, não tem pressa, nem isso. O negócio é estudar com calma, não é? E eu gosto de que seja dessa forma. Aos poucos a gente vai batendo, né, em partes do texto que tem algum ensinamento para a gente. Se não tiver, a gente passa. Mas a gente tendo algum ensinamento, eu encontrando na minha pesquisa algum ensinamento interessante, eu quero parar ali e bater nessa parte do versículo com vocês. Então hoje nós vamos ficar somente nos versículos 6 e 7. Mas para ler Gênesis 4, e a gente pegar o fio da meada, nós vamos começar lendo a partir do versículo 3, que diz assim: Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizeres o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aqui é o versículo 7, final do versículo 7. Muito bem, então nós continuamos aqui, né, neste capítulo, porque nós temos ainda muitas coisas para analisar nesse capítulo aqui, visto que Deus não se agradou de Caim, mas se agradou de Abel. Nós já batemos nisso, já falamos a questão da oferta, que o problema não foi a oferta, o problema foi o ofertante, né? Já falamos isso na semana passada. O fato da manifestação de desagrado de Deus ter se dirigido ao ofertante e não à oferta primeiramente, né, aponta para nós uma circunstância em que Deus conhecia Caim profundamente, como também conhecia profundamente Abel. Deus conhecia tanto um quanto o outro no seu interior, na sua alma, no seu espírito, tá? E Deus sabia, porque Deus realmente sabe todas as coisas, né? Qual era a inclinação de Caim e qual era a inclinação de Abel. E isso é bem fácil da gente perceber no texto. Por quê? Porque logo após Moisés, né, sabe disso, que escreveu o livro de Gênesis, logo após Moisés relatar que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta Deus não se agradou, o texto nos leva a um interrogatório entre Deus e Caim. Querem ver? É o versículo 6 e 7. Olha o interrogatório.
Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deixa eu ligar o ar aqui que eu já estou sentindo calor. Entenderam aí? Moisés vem e ele fala assim, o texto nos leva aqui a um interrogatório de Deus com Caim, tá? Então é fácil a gente perceber no texto, né, porque logo após Moisés relatar que Deus se agradou da oferta de Abel e se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim de sua oferta ele não se agradou, Deus, o texto que Moisés escreve nos leva a esse interrogatório aí. Deus olha para Caim e fala assim, por que você está tão irritado? É interessante isso aqui, meus irmãos, porque nós precisamos entender que isso aqui foi uma advertência de Deus a Caim antes dele pecar matando o seu irmão Abel. Esse diálogo aqui de Deus com Caim foi antes. Então, se foi antes, Deus já sabia das intenções malignas do coração de Caim. Deus olha para ele e fala assim, o que houve? O que aconteceu? Por que está com essa cara irritada? Por que está com esse aspecto aí, esse ar de cara fechada, né? Deus faz esse interrogatório aí, essas perguntas para Caim. Deus adverte Caim de que um terrível ato pecaminoso estava perigosamente próximo, estava ali como um animal feroz, esperando saltar sobre ele, sobre a cabeça dele. Olha só o que Deus fala. Vamos lá. Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, olha a advertência de Deus. Não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Deus dá uma advertência. Gente, vamos tentar nos colocar aqui no lugar de Caim. Se você está amargurado, está com raiva de uma pessoa, está se sentindo menosprezado, a pessoa te humilhou, a pessoa te envergonhou, a pessoa te roubou, a pessoa te machucou seus sentimentos, te desprezou. Aí Deus vem e fala alguma coisa para você e diz assim, cuidado, você está com muita raiva, isso aí não vai dar certo. Olha, o mal está rondando você. O que a gente faria? Se fôssemos nós, o que a gente, sinceramente, tá, gente? Sinceramente aí, o que a gente faria? Ou vou mais além. Você já esteve numa situação dessa? De Deus falar assim, calma, olha, não vai por esse caminho, tranquiliza o seu coração. Eu tenho uma regra na minha vida que eu faço muito isso, especialmente com os pastores. Toda vez que acontece um fato que eu fico com raiva, acontece alguma coisa na igreja que eu não concordo, o pastor fez assim, ou fez assado, ou tomou essa atitude ou aquela, e eu sou contra o que ele fez, eu não chego nele para falar nada. Por quê? Porque na hora da raiva, você vai falar o que não deve. Você vai magoar a pessoa, entendeu? Então eu fico calada. Eu lembro que o pastor Anselmo, eu fazia muito isso com o pastor Anselmo. E o pastor Anselmo, a gente era muito amigos, sempre fomos, ainda continuamos sendo muito amigos, nós nos comunicamos direto. E ele ficava assim, mas Leia, o que houve? Você está correndo de mim? Você não quer falar comigo? Pastor, deixa quieto, pastor. Na hora certa eu vou sentar com o senhor e vou conversar. Porque eu não queria fazer isso exatamente como estava Caim aqui, irritado, com a cara fechada.
Deus vira e fala isso para Caim. Caim, presta atenção, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Aqui tem uma outra coisa, digo eu, não espírito, que me leva a pensar que Caim não foi aceito, né? A sua oferta não foi aceita, porque ele não fazia o que era certo. Olha, se fizeres o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então Deus, que já conhecia Caim, sabia que Caim nunca fazia as coisas certas. E Deus agora, já antevendo as intenções malignas do coração de Caim, já previne ele: Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas, aí, agora, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espreita. O pecado vai estar sempre à espreita, vai estar sempre olhando para a gente, vou pegar ela, vou pegar ele, estão entendendo? Vai estar sempre. Agora, hoje nós temos o Espírito Santo que nos adverte. Não faça isso, não faça aquilo. Caim estava confuso e com inveja por causa de Abel, mas Deus relembrou que se ao menos fizesse o que era correto, seu irmão mais novo permaneceria subordinado a ele. Por quê? Porque Caim era o mais velho. Lembra do direito da primogenitura? Caim era o primogênito. Seu irmão seria sempre subjugado a ele, subordinado a ele. E Deus adverte aqui a Caim sobre isso. Alguns dizem que essa parte aqui, o desejo dele está contra você, mas é necessário que você o domine. Não está falando exatamente do pecado, mas estaria falando de Abel, tá? O desejo seu com relação a ele, seria assim, né? Está contra você. O desejo das coisas que ele faz está contra você, mas é necessário que você o domine. Eu não consigo muito entender isso dessa forma, não. Eu acho que aqui está falando do pecado. Ele fala assim, né? Mas se não fizerdes o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espreita. O desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine, porque nós somos chamados na palavra de Deus o tempo todo para dominar a nossa natureza pecaminosa. Então, eu li aqui na minha pesquisa, mas eu não gostei muito dessa interpretação que deram, não. Mas o que interessa aqui é que Caim foi relembrado por Deus de que se ao menos fizesse o que era correto, seu irmão mais novo permaneceria subordinado a ele pelo direito da primogenitura que estava sobre Caim. Deus convida Caim a refletir e dominar a sua raiva. Deus queria que Caim olhasse para dentro de si mesmo, que Caim se reconhecesse e a assumir sua conduta e as suas ações. Deus chama a atenção de Caim, Deus faz tudo para Caim não cair nesse pecado. O convite do pecado é para não tratar de si próprio, mas considerar o outro como responsável, deixando-se dominar pela força ambígua. Sempre assim. Lembra lá no Éden? Não fui eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher, não, foi a serpente. Um botando a culpa no outro, tá? Então o convite do pecado é isso. Você não trata de você. Peraí, por que eu estou com esse sentimento? Por que eu estou com essa raiva? Não, você não trata de você, mas você começa a considerar a outra pessoa. É por causa de fulano, é por causa de Beltrano que eu estou nessa situação. Não, a gente tem que fazer uma análise de nós mesmos. Vocês lembram que no ato de ceia, né, o texto lá de 1 Coríntios 11, ele fala muito claramente: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós temos que refletir sobre nós mesmos, para que a nossa conduta seja correta, e não ficar achando que, não, eu estou assim por causa do outro que me fez isso. É mais ou menos isso que Deus tenta botar no coração, na mente
de Caim, tá? Então, essa eliminação do outro, tá? Dá uma sensação de que se você acaba com o outro ou coloca culpa no outro, na outra pessoa, você vai ter o seu lugar garantido. Mas isso é uma inverdade. É uma inverdade. Você tem que fazer a sua análise de você mesmo. A inveja de Caim, provavelmente ela não teve início com a rejeição de Deus à sua oferta. Foi para ajudá-lo a se dar conta disso e se apropriar da vida, acolher o convite de pensar e se examinar, dominar o pecado e ser feliz, é que Deus rejeita a oferta de Caim. Então agora a gente tem assim, uma clareza. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim não se examinava. Provavelmente essa raiva de Abel não foi ali porque a oferta de Abel e sua oferta foram aceitos. Não, ele já tinha alguma coisa. E Deus já sabia do que estava no coração dele. Então Deus tenta levá-lo a se examinar e pensar por que Deus não aceitou a minha oferta. Mas ele não pensou assim, ele pensou, por que Deus aceitou a oferta dele e não aceitou a minha? A análise certa seria, por que Deus não aceitou a minha oferta? A dele tudo bem, é caso dele com Deus. Agora, e a minha? É meu caso com Deus. Por que Deus não recebeu a minha oferta? Por que Deus não ouviu a minha oração? Vocês sabem, eu não gosto de falar nisso, porque ainda me abate muito. Mas vocês sabem que eu perdi um irmão, né, dia 31 de outubro do ano passado, um irmão muito amado, muito querido, e quando eu soube da doença dele, dos cânceres, né, porque ele tinha câncer na próstata, câncer no pulmão, teve um aneurisma no estômago, ele estava, coitado, cheio de problemas. Eu pedi a Deus, eu orei muito, pedi a Deus que desse mais 6 anos de vida para ele. Não me pergunte por que eu pedi 6 anos, eu não sei, eu pedi 6 anos de vida para ele. E fiquei naquela expectativa de que Deus daria 6 anos, porque na minha mente, com 6 anos de vida, ele se examinaria, ele voltaria para Deus e tudo mais. Mas Deus não ouviu a minha oração. E eu fiquei muito mal, e tem hora que eu ainda estou mal. Essa é a realidade. Mas eu estou mal pensando assim, por que Deus não atendeu o meu pedido? Essa é a questão. Ah, não, Deus já levou por causa disso ou daquilo, ou quem sabe na hora lá antes de morrer, ele teve esse encontro com Deus, que não sei o que, Ele até, eu já falei, né, me mandou um cântico muito lindo, e sobre procurar Deus, né? Você está triste, tá aborrecido, tá assim, procure Deus, me chama, né? É o cântico, e isso deu um certo consolo ao meu coração, mas eu não abro mão de querer ouvir de Deus por que ele não respondeu a minha oração. Por quê? Por quê? É essa análise, gente, que a gente tem que fazer da vida da gente, sabe? Por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Com o outro é tão abençoado, pode ter tudo que ele quer, que não sei o que, e eu não tenho nada, aí você fica com raiva do outro. Não é assim. Você tem que pensar assim, por quê? Por que eu estou vivendo esse perrengue? Por que eu estou nessa tristeza? Por que eu estou com enfermidades? Tá entendendo? É porque num exame próprio, é uma coisa de você com Deus, né? Então, foi para ajudar Caim que Deus rejeitou a sua oferta. Foi para ajudá-lo a se dar conta disso, a se apropriar da vida, a colher o convite de pensar e se examinar, dominar o pecado e para ser feliz, é que Deus rejeitou a oferta de Caim. Psicologicamente, isso eu tirei aqui de um livro, quero ler, este é um convite para sair
de um narcisismo. Sabe o que é um narcisista? É uma pessoa que se acha linda, bela, maravilhosa, ela é a rainha da cocada preta, ou o rei da cocada branca. Sair de um narcisismo ferido para um narcisismo curado, que reconhece o outro e a ação do outro sem comparações e que pode se voltar para o autoconhecimento. Gostei disso aqui. Eu anotei aqui, né, nas minhas anotações, que vou digitar depois, né, esse estudo todinho. Eu gostei muito disso aqui, tá? Deus faz um convite a Caim para ele sair dessa pose de que eu sou melhor do que Abel, entenderam? Sair dessa pose dele, de um narcisismo ferido, para um narcisismo curado. Não, eu sei que Deus me ama, mas ama ele também. Eu sei que Deus não recebeu a minha oferta, não recebeu agora, mas pode receber a minha próxima oferta. Isso é um narcisismo curado, tá? Que reconhece o outro e a ação do outro sem comparações. Nós fazemos muita comparação. Na igreja tem muita comparação. Eu queria ser igual a irmã porque ela ora com tanta... Então vai treinar, meu irmão, vai orar. Né? Fulana prega tão maravilhosamente bem e eu não prego. Bom, o seu chamado não é para pregação. Procura saber qual é o seu chamado e corra atrás e vai fazer. Estão entendendo? Deixar o outro, parar de se comparar com o outro e procurar você num autoexame, saber o que é que Deus tem para você e o que é que Deus quer de você. Em um processo de crescimento espiritual, parece ser mais fácil tomar a posição de Caim de ficar furioso com o sucesso do irmão, né, do outro, de Abel, em vez de se perguntar o motivo do seu próprio fracasso. A gente não quer admitir, eu fracassei, a gente não quer admitir, tá? Foi o que aconteceu com Caim. Quando nos comparamos com os outros, sempre é sinal de pouca profundidade conosco mesmo. É porque a gente não se conhece. A gente percebe nitidamente aqui nesta passagem, nesses versículos que a gente leu, que o que sobreveio a Caim foi a síndrome de Lúcifer. O que aconteceu com Lúcifer? Ele teve inveja de Deus, que queria ser adorado e queria ser adorado como Deus era adorado lá, né, diante dos querubins, né, e dos arcanjos e etc e tal. E ele ficou com inveja. Essa síndrome de Lúcifer é que tomou conta de Caim. Esse encontro de Deus com Caim, antes dele cometer o crime contra Abel, eu já falei isso aqui, tinha o objetivo de mostrar a ele que a sua raiva, sua frustração, sua sensação de injustiça, a sua discriminação, essas coisas, gente, não são pecados por si sós. Elas não são pecado. Você pode ter raiva, você pode ter frustração, uma sensação de que foram injustos com você, você pode se sentir discriminado, né? Bullying fizeram comigo. Nada disso é pecado em si mesmo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por isso e já passamos por isso. Mas esse momento é um momento de fragilidade, no qual, como Caim, temos a opção de pensar no que está acontecendo. É só ver os porquês de Deus para Caim. Olha só. Olha como que Deus vai tentando levar Caim a esse exame. Ele diz assim, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Era o momento de Caim parar e falar assim, é mesmo, por que eu estou tão irritado? Por quê? Não, eu preciso saber por que a minha oferta não foi aceita. Por que eu não fui aceito diante de Deus? Não tem nada a ver com Abel, né? Por que eu estou com essa cara fechada? Era para ele cair em si mesmo, né? Meditar, não é isso? O momento com Deus era para Caim repensar seus movimentos ou de dar vazão ao sentimento e aí pecar. Foi o que aconteceu? Foi. Reparem, irmãos, que o conselho de Deus a Caim é praticamente o mesmo utilizado por Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 26. Leiam aí para vocês verem. Irai-vos, mas não
pequeis. Vencer a raiva e o seu pecado é não se deixar dominar por ela. A raiva não pode dominar você, porque se ela te dominar, ela vai fazer você pecar. Eu posso ter raiva? Posso. Eu posso, mas ela não pode me dominar. Porque se ela me dominar, aí eu vou pecar. Deus faz uma proposta a Caim, quando ele diz no verso 7b, segunda parte aí, do versículo 7 de Gênesis 4, ele diz assim: se fizeres o que é certo. Deus faz uma proposta aqui para Caim. Caim teve a oportunidade de se curar da sua ira, arrependendo-se quando ele foi interpelado por Deus. Mas ele se calou, fechou a boca, fechou a cara e partiu para uma ação inconsequente, uma ação trágica. E isso está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: não sejamos como Caim. Olha o erro de Caim, olha o que Caim passou e fez, que João, lá no Novo Testamento, já no final da Bíblia, fala dele, fala assim: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim matou Abel porque as suas obras eram más. Aí, pegando 1 João 3,12, com o texto aqui de Gênesis 4, né, que diz assim: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Não se agradou porque as suas obras eram más. Mesmo assim, Deus tenta demovê-lo, tirar essa raiva do seu coração, impedi-lo de pecar, chama ele para uma reflexão, mas ele não aceita. Aí Deus vira e fala assim: se você fizer o que é certo, né, você será aceito. Mas se não fizeres o que é certo, aí Deus já diz o que vai acontecer. Mas se não fizeres o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espreita. Caim agiu mal quando se comparou com Abel. O segundo pecado na ordem da narração bíblica, o primeiro pecado foi de Adão e Eva, né, da desobediência. O segundo pecado é um homicídio que parece ter começado com uma comparação. Ele é melhor do que eu. Deus aceita ele, Deus não me aceita. Entenderam? Para terminar, sempre que nós nos comparamos, acabamos olhando para outra pessoa em vez de manter o foco no que eu sou e no que eu posso melhorar, no que eu sou e no que eu posso fazer melhor, no que eu posso vir a ser melhor. E este é o grande ensinamento que a gente tem aqui nessa parte de Gênesis, neste encontro de Deus com Caim antes dele cometer pecado. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem, aí nós vamos ver o homicídio em si mesmo, tá? Como que aconteceu. O ardil. Vamos perceber que não foi uma coisa de momento. E não foi mesmo, né? Deus viu a cara de Caim, falou com ele, né? Então ele já devia estar maquinando. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou acabar com esse meu irmão? Pense nisso, meu irmão, e tire aí a lição que você entenda que seja boa para a sua vida espiritual com base nesse ensinamento. Uma coisa eu vou dizer para você sem medo de errar. Nunca nós vamos cometer um pecado, em que grau que for, sem antes, agora nós temos o Espírito Santo, sem antes o Espírito Santo nos dar um toque e falar assim: não vai por esse caminho, não faça assim, muda essa cara, acaba com essa irritação,
nunca vai acontecer sem antes o Espírito Santo nos avisar. Que Deus nos abençoe, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, esteja sobre você, sobre a sua vida, te trazendo essa paz que excede todo o entendimento. E que você aprenda que nós precisamos deixar o outro para lá, não nos compararmos com ninguém, porque diante de Deus nós somos únicos. O nosso DNA é único diante de Deus. E nós vamos estar vendo, né, que mesmo com isso tudo, não vou dar esse spoiler não. Fica para a semana que vem. Beijo, que Deus abençoe vocês.